Dora. Hoje eu tenho aqui a companhia de um amigo de Minas Gerais. Conheci ele há pouco tempo, fazer parte do mesmo grupo, e agradecer ele aí, o Rafael, ele vai se apresentar. Fala um pouco aí sobre ele, um grupo também. Se apresenta aí, Rafael. Beleza, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que o pessoal vai estar assistindo, né? Eu sou o Rafael Moura, sou o criador do canal O Trem das Apostas. Criei ele mais no final do ano passado para poder falar um pouco mesmo do futebol mineiro, do futebol goiano e lá do Brasiliense, que eu vi que tinham poucas pessoas falavam especificamente sobre, principalmente sobre os dois, né? Os últimos, que é o goiano e o Brasiliense. Eu resolvi buscar informações e estar divulgando aí para o pessoal. Sou apostador, estou dentro do mundo das apostas desde já tem dois anos, que é mais a fundo. Eu conheci as apostas em 2012, mais ou menos, quando tinha Sportbet.io, o Orkut estava ali bombando, mas minha vida pessoal estava fodida, eu não tive muito tempo para poder seguir nesse caminho, não. Aí já tem 2 anos que eu sigo fixo assim mesmo, aprendendo, buscando informação, seguindo tipsters e desenvolvendo mesmo como apostador. Muito bom. A gente começou mais ou menos numa época parecida. Eu também foi em 2010, 2011 que eu conheci e que eu comecei a levar mais. Que eu comecei profissionalmente foi em 2017. Eu comecei a fazer já um trabalho em 2015 para virar. Em 2017 eu larguei tudo e foi bem legal. Você falou também que além do Campeonato Mineiro você acompanhava já o Goiano e o Brasiliense também? Sim, Goiânia e Brasiliense. Pô, Isso legal. mesmo. É bem difícil mesmo. Tem informações, fora Goiás e até o Campeonato Ah, Candango ali. O Campeonato Candango é bem difícil, apesar de ter mídias boas, né? Tem jornais sim, bons ali, mas apostadores voltados para ele com informações é bem difícil mesmo. Pô, sim, bem sim. interessante. Vamos voltar então para a gente falar sobre essa rodada de volta aí do Campeonato Mineiro. Tivemos aí assim, dentro, lógico que pode ter tido um resultado que a gente apostou contra ou não, mas eu não vi grandes surpresas aí, pelo menos não aparente. E eu gostei muito assim da apresentação, até fisicamente do Cruzeiro, mas eu vi um Cruzeiro assim melhor e eu vi esse América muito bem taticamente, é um time bem chato no bom sentido. Também gostei muito. Seu Uberlândia venceu o Vila Nova. Agora o Vila Sim, Nova tem uma final contra o Coimbra. O Coimbra que fez um jogo duro contra a Tombense, mesmo com os problemas dele. Então esse daí eu fui até a aposta. A Tombense deu certo, mas foi o jogo mais duro até do que eu pensava. Eu não estou tão a fundo assim, li não mais foi só você, não. as informações. Caldense era um jogo mesmo que todos nós achávamos que iria Ia golear. atropelar e foi feito aquilo mesmo. E também tivemos um Patrocinense boa, que eu vi ali que você tinha passado boa, eu gostei daquela, mas não tinha visto aquela linha. Dentro do que eu aposto, né? A linha de valor era o mais 0,25 ali, né? Do Patrocinense, dentro da linha que eu aposto. Eu não gosto muito de negativo, pelo que eu tinha visto de informação. Mas não foi uma surpresa ali. Para mim foi um Também resultado não. bem normal. Fala um pouco aí o que você achou dessa rodada de retorno, se você acompanhou os jogos, É, assistindo. na semana passada, eu fiquei dedicado a buscar informações. Eu fiz um tabelão, que eu chamo, onde eu coloco todo tipo de informação sobre atletas, quem saiu, quem chegou, o impacto que cada atleta tinha dentro do elenco, quantidade de minutagem que ele tinha, gols, enfim. Peguei um time, o elenco de cada clube e dissequei cada um. E fui buscando informação. Quando começou, manteve o técnico, não manteve o técnico, enfim. Diante disso, eu tinha uma base de dados suficiente para poder tomar algumas decisões. Por exemplo, você falou aí da Tombense. Eu achava que a Tombense ia jogar com mais facilidade. Até no canal eu comentei, ó, o Giacomini, que é o técnico do Coimbra,
estudou muito bem como é que era o Tombense, porque a Tombense não mudou nenhum jogador, da mesma forma que terminou o campeonato, ela entrou no jogo contra o Coimbra. E então o João Camille estudou como é que funcionava, qual que eram os atacantes, para onde que puxava, para onde que a bola ia sempre. Marcou ali as alas, fez 2 linhas de 4 e acabou com o esquema tático do time da Tombense. E o físico também impressionou, tá? Não, pelo pouco tempo de trabalho, me impressionou. E esse aí foi o principal jogo assim que deu essa diferença. A Caldense eu já esperava, até mandei lá o HTFT, só que como saiu a informação que 2 jogadores, na verdade 4 jogadores, 3 iriam ser titulares, eles ficaram com Covid e não poderiam atuar, eu preferi falar, ó, cancela, mas eu já esperava já um atropelo, porque o time da Caldense também manteve boa parte dos seus titulares, perdeu só 2, um atacante, que eu esqueci o nome, e o Daniel, que foi para o Boa. Eram bons jogadores, mas não causaria tanto impacto. E chegaram bons jogadores. Então, já esperava também o 4-0. A questão do Berlândia com o Vila é, para mim, um jogo muito equilibrado. As linhas deram um favoritismo muito grande para o time do Berlândia. E eu via valor no 0,75 do time do Vila no pré-live. O Vila precisando do resultado, montou um time para poder já disputar a Série D. Ainda está muito desentrosado, questão física pesou bastante, mas eles tendem a dar uma evoluída aí durante o processo até chegar em setembro para a Série D. Tá? O time do Berlândia manteve praticamente todos os jogadores, perderam uns 3 ou 4 que eram titulares. O Joás e o Rafael, o lateral direito, o Joás, e o goleiro Rafael, que eram os mais importantes, também saíram. Então foi um resultado assim bem era esperado, até esperava uma vitória do Berlândia, mas tinha valor. Então, como apostador, a gente tem valor, a gente tem que apostar, né? Aí vamos falar do Boa e Patrocinense. Também era um jogo muito equilibrado. A minha linha também era menos 0,25, mais ali 1,92. E abriu o DNB 1,72. Então, na hora que abriu, eu já mandei no grupo, numa linha europeia, né, de abertura. E era o que você mesmo falou. O time da Patrocinense trocou muita gente. O Milagre chegou para poder ser técnico. Não teve tempo de trabalhar todos os jogadores. Tinha um certo problema para poder... Questão física, tática, enfim. E o time do Boa estava treinando parte física, não treinou com bola. Sim. Mas tem um elenco bom para um mineiro. Trocou 13 atletas. Então, a parte de cada atleta, ele não desaprende a jogar bola. É mais questão de entrosamento, tudo. Então, eu vi valor, igual você falou. A questão do Cruzeiro contra o RT, eu esperava que ia ser até mais, tá? Só que o time do Cruzeiro mostrou que está um pouco melhor do que estava antes, mas está muito longe ainda do que precisam estar na Série B. Tem bons jogadores, mas ainda não está pronto. O Anderson Moreira deu uma cara muito boa para o time, eu gostei. É muito intenso nos primeiros minutos, foi lá, fez 2 gols e depois deu uma maneirada. Tá muito por causa do sol, muito quente, lá 11 horas da manhã é complicado. E o time do RT veio para poder tomar 2 sacodes. Vai tomar outro do América Mineiro. É um time mediano que eles montaram de módulo 2 de Mineiro. Tá? Então, e treinou pouco, parte técnica, tática também não tem muito, então vai pegar o América em casa, vai tomar outra. E mais para cumprir tabela, não é? Exatamente. Tupinambás, o RT e talvez aí a Patrocinense vieram para poder cumprir tabela, tá? Patrocinense nem tanto, mas os outros 2 vieram. E o resultado foi aí, foram os 2 que tomaram mais gols. E o confronto entre América e Atlético, eu achei que o Atlético ia jogar um pouco mais. No primeiro tempo jogou o que eu imaginei, só que no segundo tempo o bom time do América está muito entrosado, não perdeu jogadores, um elenco muito bom, conseguiu pegar ali o Atlético, dar um nó, até a gente brincou que o Lisca doido deu um nó no Sampaoli, que não é doido,
no segundo tempo e conseguiu levar o time ao empate, tá? Então, basicamente, essa rodada foi dentro do esperado. Foi dentro aqui do. Vamos aqui para a última rodada para a gente ver o que vai rolar aí nessa última rodada, as coisas que têm disputa. Começando pelo rebaixamento, Tupinambás já rebaixado para o módulo 2. O módulo 2 depois a gente até vai conversar. Esse módulo 2 vai retornar, tem uma data para o retorno. Então, eu escutei um podcast do Rogério Correia junto com a comissão lá da Federação Mineira que fala sobre isso aí. O que acontece? A questão do Mineiro do módulo 1 veio porque faltava só 2 rodadas. O do módulo 2 faltava 6 rodadas, se eu não me engano, e mais 6 da fase final. Então é quase uma outra competição. Aí é mais problemática, para poder fazer teste em todo mundo, o custo ia ser muito mais alto. Eles preferiram dar uma segurada e aguardar, né? Porque vai ter até o final do ano para poder terminar isso aí. Então, aí eles preferiram não segurar. E entrando nesse confronto aqui direto, Vila Nova e Coimbra. Pelo que o Coimbra mostrou, antes, a gente vendo assim, a gente colocava um grande favoritismo para o Vila, mas agora Coimbra mostrou um futebol interessante contra a Tombense. Um confronto direto, basta para o Vila aqui vencer, né? Deixa eu olhar aqui. Sim, o Vila, na verdade, o Vila precisa ganhar por, se eu não me engano, dois gols de diferença, tá? Deixa eu olhar a tabela aqui para ficar mais fácil. Sei que nós sabemos aqui que o empate já é do. Deixa eu ver aqui. O empate é do Coimbra. Ó, o Vila está com empate 3. É do Coimbra. Menos 3 gols de diferença. A diferença aqui de saldo tem que vencer pelo menos por 2 gols de diferença. Então vai ser um jogo aberto aí. O Vila vai ter que, pelo menos, não sei se o Vila vai conseguir, mas ele vai ter que ir para cima. Vai jogar em casa, né, em Nova Lima. Sim. Vai ser um jogo difícil aqui. Você acha que o Vila consegue essa missão de fazer 2 gols aí de diferença? Rapaz, o Vila jogou um bom futebol no segundo tempo, tá? Contra o Berlândia. Só que não tem tempo de treinar, né? Em 3 dias você não consegue. E tem um problema. O time do Coimbra, ele jogou no Independência e vai jogar no Alçapão do Bonfim, que é também Nova Lima, que é lá do 30 quilômetros de Belo Horizonte. Então não viajou. O Vila não. O Vila já veio aqui no Triângulo Mineiro, 600 quilômetros, e voltou. Então já tem um certo desgaste, entendeu? Mas sim, eu não duvido nada que o Vila vai partir para cima, que vai buscar o resultado. Só que tem que tomar cuidado com os contra-ataques do time do Coimbra, que não mostrou contra a Tombense que não é um time bobo. Tá? Sim, vai ser um jogo. O Coimbra tem um investimento até alto, acho que no começo falaram para mim, e eu até foi um pouco decepcionante aí, assim, empatou demais, né? Empatou muito no campeonato. Eu esperava um pouco mais, assim, pelas informações que eu tinha no início. É que eu tô tentando relembrar, né, que já faz muito tempo. Muito tempo. E olhando minhas anotações que eu tinha feito antes dele. E agora a gente vai entrar aqui, que drama de Cruzeiro e Atlético, né? Incrível. O Galo, assim, o Cruzeiro a gente até esperava uma situação um pouco difícil. Mas do Galo aí eu não esperava que chegasse nessa última rodada. Não é um drama, né? Basta para o Atlético vencer a Patrocinense. Mas tá simples do Atlético. Mas entra um pouco mais pressionado porque não pode tropeçar, se sai um gol. Acredito que o Galo vá vencer tranquilamente. Em condições normais deve vencer por 2, 3 gols de diferença aí. Uhum. Mas é um pouco de drama. E para o Cruzeiro eu vejo uma situação muito difícil. É muito o Cruzeiro complicado. Tem que fazer Ele tem que fazer 3 gols de diferença no time da Caldense. Caldense jogando em casa, um time bem armado, com contra-ataque aberto. O Cruzeiro fez... o erro, acho que do Cruzeiro foi ter tirado um pouco o pé contra o RT. Acho que poderia ter feito um saldo maior e ter conseguido chegar pelo menos com uma vitória simples nesse jogo. E aí seria algo mais comum. Eu, assim, na minha opinião, assim, depois eu vou passar aí para você falar sobre os 2 jogos aí, até sobre essa classificação, mas eu acho que o Cruzeiro dificilmente não se classifica. Pode até vencer por 2 gols de diferença, mas não faz esses 3 gols de diferença. Realmente a situação do Atlético, para mim, é tranquila, tá? Ele deve ganhar, assim, não, 2 gols, igual você falou, eu acho que eles conseguem fazer diferença no time da Patrocinense. A questão do Cruzeiro e da Caldense é um jogo muito complicado. A gente
prever alguma coisa em termos assim, como que a gente precifica? A gente dá um favoritismo para o Cruzeiro? Ou não, a Caldense joga bem, a gente vai colocar um pouco aí de coisas para a Caldense mesmo, para poder segurar um resultado? É complicado, não é fácil. O que a gente prevê? O Cruzeiro vai ter que se soltar e ir para cima, isso é sem dúvida, precisa fazer 3 gols, só que é muito difícil. O time da Caldense é muito bem armado, tem bons jogadores, é um time que leva razoavelmente muitos gols, mas ele faz muitos gols, então isso é um problema. Tá? Eu não vejo o Cruzeiro com capacidade para poder fazer 3 gols de diferença hoje. Tá? Se tivesse o time já da Série B jogando com o Henrique, com aqueles outros jogadores que vieram, talvez conseguiria, mas hoje, da forma que está, não vejo. E falando também, tem a disputa pela liderança. Não tem vantagem esse ano no Mineiro. Deixa eu dar uma olhada aqui no regulamento. Semifinal. A vantagem é Tem a classificar, vantagem, né? então é importante ficar em primeiro ou segundo. A Tombense vai pegar o seu Uberlândia aí. E o América tem a URT. Em condições normais aqui, o jogo da Tombense é um pouco mais difícil. Sim. Um pouco não, bem mais difícil. E o América deve vencer. Você acha que o América consegue fechar nessa primeira colocação? Eu acho que sim, tá? Mas assim, vai depender muito do que a Tombense vai conseguir desenvolver do futebol. O time do Berlândia também não é um time ruim, tá? Só que assim, já está garantido o troféu Confidência e está quase já encaminhado a Série D, que era das metas do presidente do Berlândia. O Berlândia mesmo falou: eu vou sair esse ano, que tem eleição, mas eu quero deixar o time na Série B como eu peguei. Já conseguiu praticamente as duas coisas. Para poder pegar pontos da Tombense, é mais para poder ficar aí numa quinta colocação, que eu acho que nem tem como mais. Deixa eu olhar a tabela. Também não tem como, porque o Cruzeiro já está com 17, o Berlândia com 14. 6, né? Então, basicamente, a posição já está garantida. O time da Patrocinense não vai ganhar do Galo, o RT não vai ganhar. Então, já manteve a sua posição. Entendeu? E viajou 1.100 quilômetros, 14 horas de viagem para poder chegar lá em Tombos. É muita coisa. Tá? Então isso aí pode ter desgastado um pouco. Jogar em Tombos ali é muito difícil. Eu acompanho na Série C. É um campo muito estranho ali. Eu acompanho os times de. A Portuguesa, acho que caiu, se eu não me engano, em Tombos. Então. Eu não lembro, acho que foi quando a Portuguesa caiu, foi em um jogo contra a Tombense. Tombense ou Boa. Lembro que foi um jogo em Minas Gerais, que ela perdeu de 2-0. Essa taça em confidência, ela dá uma vaga para a Série D ou Copa do Brasil ou ainda não está definido? Pelo que eu li, não tinha definido. Não, na verdade, na Série D, né, de Minas. A Série D já tem vagas definidas já. Os 3 primeiros colocados que não estejam em nenhuma série acima, igual o Tombense e Boa já está na Série C, Cruzeiro na B com o América, o Atlético na A, ou seja, da Caldense ali para trás, todo mundo está no bolo da Série D. Caldense já classificou, o Berlândia já está com um passinho lá, aí vai ficar entre Patrocinense, o RT, para poder ver quem é o menos pior. Agora, hoje, se fosse hoje, a Patrocinense estaria classificada. Tá? Aí a questão lá da taça em confidência, a Federação Mineira está tentando, junto à CBF, uma vaga para a Copa do Brasil, advinda do troféu em confidência. Quem sai vitorioso leva a Copa do Brasil para poder ter uma motivação, né? Aí só que ainda não tem nada definido, não. Mas tem alguma premiação financeira ou também se tiver alguma premiação financeira, eu acho que até dá uma força aí. O Cruzeiro pode disputar se ele ficar em quinto ou ele não pode? Porque aqui em São Paulo tem a Copa a Taça do Interior, que até vai começar amanhã. Aí os times grandes não podem entrar. Nesse daí o Cruzeiro pode jogar. Esse pode. Sim, então provavelmente pode. Se ficar ali vai usar um time alternativo para treinar para a Série B, né? E aí vai ser ida e volta também, né? Idêntico. O primeiro jogo é ida, só um jogo. Aí o segundo, se eu não me engano, vai ter ida e volta. Eu não vi. Que é a final.
o regulamento aqui ainda. Mas eu acho interessante, eu gosto de mais, assim, campeonato. Eu sou um cara defensor dos estaduais, é lógico que tem que ter algumas mudanças, mas sou bem defensor, eu não entro no mesmo caminho, até como apostador a gente precisa muito dos estaduais. Para nós é a melhor coisa que existe, é o estadual. Então aqui eu acho que está meio encaminhado ali, essa última vaga vai ficar entre Caldense e Cruzeiro, vai ser um confronto direto, Galo vencendo. Tá sem confidência, eu acho que o Boa deve entrar aí nesse lugar da URT, então pelo que a gente conversou. Provavelmente. Fica esse Vila e Coimbra, um jogo bem difícil, muito difícil de pensar para fazer nessa última rodada. Depois depois que a gente for terminar o papo, você vai mandar o resultado correto de cada jogo, hein? A gente sempre faz isso aqui, então você vai ter que mandar o resultado correto. Cara, pensa num rapaz ruim de resultado correto, sou eu. Não, mas isso daí é só coisa. Eu acertava muito, na época você até falou da Sporting Betting lá, eu fazia muito 0-0 na época, em 2011, 2012. Dava muita coisa certa, cara. Hoje dificilmente eu arrisco. Vamos olhar aqui, começando pela Série D, os times mineiros aqui, o grupo deles. Tupinambás, Vila e Caldense pegou o grupo dos baianos, né? Atlético de Alagoinhas, que é um time muito forte. Bahia de Feira, que costuma fazer bons times, mas caiu ainda. O Gama e o Palmas, do Tocantins. Grupo, o que você acha aí desse grupo aí, dos times mineiros? É o grupo A6 aqui, da Série D. Lembrando que a Série D agora vão ser 14 rodadas, bem legal. Vai ter mais um vencedor do jogo 4, né? Deixa eu ver quem pode entrar aqui no grupo. Brasiliense pode entrar no grupo, ou Tocantinópolis. Acredito que seja o Brasiliense. Vai ser um grupo legal, então, aí, porque vai pegar os baianos, os candangos, né? E um time do Tocantins, que vai ser uma viagem aí um pouco maior, não sei a distância daí do pessoal. Você acha que os times mineiros a Caldense, eu acho que entra forte. Caldense. O Pirambás, eu acho que vai ser dificilmente. O Vila é uma incógnita, pelo menos para mim aí. O que você acha desse grupo aí da Série D dos mineiros? Bom, o time do Gama, para mim, junto com a Caldense, já está no nível superior. Tá? O Atlético de Alagoinhas e o Bahia de Feira devem entrar mais forte também. O Tupinambás, da forma que está, vai entrar para poder cumprir tabela também na Série D. Tá? E o time do Vila, ainda eu não consigo avaliar para ver onde que ele vai chegar, tá? A qual você vai brigar pela parte de cima ou pela parte de baixo. Como são 14 rodadas, é muita coisa. Então, um time pode começar mal e melhorar, o outro time pode começar bem e piorar. Mas, assim, com o passar do tempo e com as contratações. Para mim, hoje, o Gama vai, por enquanto, é o time a ser batido aí no grupo, tá? Junto a o Brasiliense entrar também vai ficar um time de investimento alto, né? Ah, sim. Brasiliense também. Onde que o Brasiliense vai entrar aqui? Vai entrar no grupo 6 também. Ele vai fazer a preliminar com o Tocantinópolis, né? Então ainda não pode cravar, não pode até definir, porque né? tem que fazer mata-mata, é complicado aí na Série D, mata-mata. Eu gostei, assim, dessa primeira fase, que ela fica mais tranquila até para os times. 6 jogos era muito complicado, agora é praticamente um turno, o time tem tempo de se recuperar, e como você disse, até contratar no meio, ter uma contratação ou outra. E no mata-mata é outra coisa, aí são 32 times, aí a gente vai ter que fazer uma visão totalmente diferente. Exato. Mas particularmente esse calendário da Série D para nós apostadores é ótimo. Eu acho que o melhor calendário que poderia ter sido feito, 14 jogos, você vai conseguir observar bem. Gostei muito desse daí. Também acho assim que os times baianos aqui são muito fortes, os times candangos, e coloco Caldense e Vila. O Palmas é difícil você falar do Tocantins ali, porque a gente não acompanha o campeonato, mas não tem aquele nível que a gente consiga. Então eu não vejo assim o Palmas. Talvez pode levar vantagem jogando em casa, né? Mas eu também vejo assim, essas 4 vagas devem ficar entre os 2 baianos, Caldense e Vila. Se o Brasiliense passar, com o Brasiliense e Gama também. Acho que um grupo difícil aqui também. O time do Brasiliense é bem interessante também, tá?
e juntamente com o Gama. Os dois estavam fazendo um campeonato brasiliense interessante até na parada. E tinha investimento, né? Isso daí é bem interessante na série C, na série D, que é investimento. Quando a gente pula para a série C, que ainda continua com o mesmo formato na primeira fase, mas a segunda fase agora ela vai ter fase de grupos, né? Não vai ser mais um mata-mata, até por tudo que aconteceu, Paysandu e Náutico, aquele jogo ali que foi muito complicado. O grupo aqui tem Tombense e Boa Esporte, que já são times que vêm há muito tempo no caso do Boa, chegou a Série B, Série C, faz muito tempo. E a Tombense também, que vai se segurando faz muito tempo ali, já é um time tradicional na Série C. Tem um grupo agora um pouco mais complicado, né? Caíram os times, caiu o Criciúma, tem o Brusque, que é um time de investimento alto, um dos favoritos aí, o Ituano e São Bento, que são times de São Paulo, Ituano um pouco mais estruturado que São Bento, Londrina, que ficou muito tempo na Série B, mas viveu um ano passado muito ruim. São José, que é bem complicado jogar ali naquele No campo campo ali sintético. o Volta Redonda, que para mim é um dos melhores times do Rio, e o Ipiranga, que também vem se mantendo. Então é um grupo bem equilibrado, bem difícil, assim. É um grupo até difícil de você cravar, assim. Para mim, eu vejo o Brusque um pouco acima dos rivais pela questão financeira, mas é um grupo muito difícil, né? É um grupo extremamente complicado de se analisar. A gente vai ter que ser bem detalhista, pegar muita informação ali que é importante para cada equipe, de atletas que não vão jogar, pode ser por causa de Covid, lesão de última hora, enfim, esses aspectos aí definem uma boa entrada ou não. Tá, então realmente vai ser muito complicado. Aqui no time de Minas, nos times de Minas, eu vejo o Tombense brigando para poder subir esse ano, tá? Igual anos passados, anos anteriores, ele não tinha um time igual ele tem hoje. Hoje ele tem um time muito bom para poder brigar. O time do Boa, não creio que vá subir, tá? Montou um time interessante, mas eu acho que não é time para brigar ali nas cabeças. E os adversários, o Brusque, que subiu da Série D o ano passado, tem um time interessante, igual você falou, tem um investimento bacana. O time do Ipiranga, não vejo um futebol. O ano passado eu coloquei entre os últimos colocados, me surpreendeu, chegando ali mais à frente, brigando por classificação, mas não creio que esse ano vá repetir, tá? A dose. O time do São José, o campo é complicado de se jogar assim, é um time difícil de se enfrentar. Mostrou isso o ano passado, mas também não vejo um time para poder brigar para subir, tá? Os times de São Paulo, o Ituano e o São Bento, eles no Paulista têm um investimento muito alto por conta do futebol mesmo, o Paulista que é muita coisa. Mas assim, para séries brasileiras já fica mais igualitário junto com os outros. Não tem aquele investimento alto que nem é feito no Paulista. Então acho que eles brigam também para ficar ali entre o meio e para cima da tabela. Já o Londrina e o Criciúma, que eu esqueci, o Londrina lá do Paraná faz bons times também, mas também não creio que deve tá brigando para poder subir. E o time do Criciúma, que desceu, é um outro bom time, mas eu, como não acompanho muito o futebol catarinense, eu não consigo falar muito certo do time do Criciúma. O Brusque eu acompanhei mais pelo ano passado, tal, mas, enfim, eu não consigo ver. É um grupo É um bem, palpite bem, certeiro. É bem bem homogêneo. nivelado, assim. Sim, Não sim. tem times de grandes camisas, assim. Se você for ver, tipo, do grupo do Nordeste, que você pega times de massa que vão sofrer sem o público, como Santa Cruz, Botafogo da Paraíba. Nesse grupo B, os times já não tinham. Tinham alçapões, mas não tinham, assim, aquela torcida gigantesca. Inflamada. Então você já não tem esse peso, assim. Talvez o Criciúma, que era muito chato jogar naquele Heriberto Wilson, mas também não vai ser alguma coisa de outro mundo, assim, para os times. Tem esse caso, no caso até do Boa, ele já não tinha, né, lá em Varginha, uma torcida muito, muito grande,
E a Tombense, o que faz diferença ali mesmo é o campo. Eu vejo nivelado também. Eu vejo os times do grupo A ali mais difíceis. Ela está mais nivelada esse ano do que o ano passado, que tinha alguns times ali bons, né? Por exemplo, caiu Remo e Paysandu no grupo, que eram times de grande torcida. Então era uma série também, acho bem difícil. Vejo o Brusque à frente e o resto, assim, não vai ser nenhuma surpresa por enquanto, vai ter que observar mesmo. Indo para a Série B, o representante é o América, que o ano passado fez uma reação incrível, mas chegou na hora H, era a hora só de vencer, tropeçou na última rodada. E o Cruzeiro, até tinha esquecido que o Cruzeiro está na Série B. Cara, esse ano na Série B, ela não tem times também, assim, ela tá bem mais diferente de alguns outros anos, né? Tem alguns times, assim, que são comuns ali, que são times de Santa Catarina, que costumam sempre subir, que é Avaí e Figueira. Tem o Paraná, que já é um comum na série B. Ponte Preta também, Guarani, Juventude de volta, o Náutico de volta, que é um time muito chato de jogar lá no Aflitos. Chapecoense de volta, Brasil. Ela vai ser bem equilibrada. O Cruzeiro já entra com esses pontos negativos aí, e até com risco de outras coisas. Isso é perigoso, assim. A Série B a gente fala, mas se o time não se preparar, o meu time viveu isso daí, mas ele foi um dos que melhor se preparou para isso. A Série B você tem que se preparar bem, porque ele é um campeonato muito duro. Tanto que depois do Corinthians, os outros todos sofreram quase. Inter sofreu, que era um time financeiramente forte. Inter sofreu, Vasco sofreu várias vezes, Botafogo foi campeão, mas sofreu um pouco. Então, a Série B, ela é nivelada, mas você precisa ter um time pelo menos certo. E eu não sei se o Cruzeiro ele passou um planejamento meio estranho, porque ele manteve algo que estava errado. Eu lembro do Corinthians na época, o Corinthians mudou tudo, trouxe um time novo, trouxe outro técnico, já chegou o Mano Menezes na época. Acho que o Vasco também fez isso. O Vasco 2009, a primeira vez que caiu, fez a primeira, fez certinho, depois foi tentar fazer de qualquer jeito, sofreu nas outras vezes. O Inter também sofreu um pouco, não conseguiu montar um time e gastou bem. Então, a Série B, assim, para um time desestruturado fora de campo, é muito complicada. Que o Cruzeiro tem camisa, mas nesse ano, por exemplo, não vai ter torcida, então os jogos serão mais iguais, né? O cara que for no Mineirão ali jogar, não vai enfrentar aquela massa de torcida. Tem um lado positivo que a pressão vai ser menor nos jogadores, mas também tem aquela coisa de o cara não vai ficar... Eu lembro que o Corinthians jogou todos os jogos da Série B com o Pacaembu lotado. É que subiu na metade do campeonato já, mas era um time muito acima dos demais, sem grandes peças, mas fazendo investimento. O time do Cruzeiro, que eu vi nesse daí, melhorou muito do começo do ano. Trouxe boas peças ali. Gostei daquele meio-campo, Jean. Estamos falando nível Série B, é claro, nível da Série B. É um time interessante, mas será que esse lado fora aí do Cruzeiro vai atrapalhar? Realmente o time do Cruzeiro se esperava que a torcida seria o 12º jogador. A torcida daria o apoio, como todos os grandes, quando caíram, a torcida abraçou e o time subiu logo em seguida. Foi assim com o Atlético, foi assim com o Corinthians, foi assim com o Vasco. Temos vários exemplos que o Cruzeiro não vai ter. Então, além de não ter torcida, começa com menos 6 pontos e com um time fraco. Tá? Não gosto do time do Cruzeiro para a Série B. O Ederson Moreira fala que o pessoal lá vai comer grama para poder subir. Mas vão ter que comer muita grama, cara. Sinceramente, tá? Não vai ser fácil. Porque precisa de jogadores cascudos. E o time do Cruzeiro tem muito jovem. Aí a pergunta é, o jovem vai conseguir segurar o rojão? Beleza, tem o Fábio, tem o Léo, tem o Henrique, tem o Cabral, o Jean. É isso, tudo já acima dos 30 anos, que vai dar uma experiência para a equipe, mas é muito jovem. Eles vão aguentar? Tem muitos bons jogadores, então... Mas assim, é complicado. O time da Série B tem que ser um time cascudo para poder aguentar ela. Tá? Então, eu vejo o Cruzeiro passando muitas dificuldades, principalmente nesse início, que ainda o time não vai estar totalmente entrosado. E com esses pontos negativos, querendo ou não, psicológico do jogador pesa um pouco. A imprensa pegando em cima.
o único time grande na Série B, vai ser o foco ali da Série B, todo mundo vai olhar para o Cruzeiro e sofre um pouco. O América, eu acho que entra novamente. O América sempre, para mim, entra como favorito na Série B. Ele, infelizmente, não consegue se segurar na Série A, mesmo fazendo bons jogos, não consegue se segurar na Série A. O América nunca é um saco de pancadas. Ele sempre surpreende, vence uns grandes. Eu lembro em 2011, ele venceu quase todos os times que estavam brigando pelo título, até embolou ali no final do campeonato. No último ano caiu de forma. Estava muito bem no campeonato e aí deu aquela queda no final, né? E em 2018, se eu não me engano, e aí acabou caindo. O América é um time interessante. Para mim, hoje é um dos. Ele entra melhor que o Cruzeiro, porque ele é acostumado a disputar a Série B. Tem um treinador acostumado com a Série B e tem um time acertado ali. É um time nível para ficar entre os 4 ali, deve brigar. É uma camisa muito forte na Série B, o América. O que você acha? Também acho que o time do América deve entrar ali para poder brigar pela classificação. Tem um time que é jovem, ao mesmo tempo experiente, tá? Manteve praticamente o mesmo time do ano passado, mudou poucas peças, trouxe o Alê lá do Cuiabá, trouxe o Rodolfo do Cuiabá, foram os destaques do time do Cuiabá o ano passado. O Alê deu uma organizada ali no meio de campo, é um jogador que pensa bem o jogo. Tá? O Rodolfo é um centroavante bem interessante, que pode marcar gols que o time precisar. Tá? Ficaram vários jogadores bons, que também dão suporte de experiência de Série B para o time do América. Então eu vejo que o América tem grandes chances de brigar por uma vaga na Série A nesse ano. O ano passado começou muito mal, né? Sim. Aí teve um boom, veio jogando, ganhando posições, chegou ali a ficar entre os 4 na última rodada, igual você falou, tropeçou. Onde não podia tropeçar, tropeçou e acabou ficando na Série B. Mas, que a campanha acabou sendo boa, né? Porque se você for ver o que estava ali o time, não era esperado chegar, então foi. E a gente vai chegar agora no time na Série A e no time mais rico aí de Minas, no novo rico do Brasil, que todo mundo está colocando um peso grande assim como favorito, que é o Galo, que novamente chega como favorito. Talvez com um elenco mais equilibrado, nos últimos anos estava com muito nome e pouca bola. E que esperar aí desse Galo com o Sampaoli? Sampaoli ele é um bom treinador, mas ele tem aquele jeito estourado. Ele é muito exigente, né? Ele exige tanto dos jogadores quanto da diretoria para entregar o que ele está precisando. Então, mas assim, está montando um bom time. Na hora que todos os jogadores estiverem à disposição, como o Keno, infelizmente teve o Diego Tardelli, que teve o problema no tornozelo, e vai desfalcar a equipe aí durante um tempo, um bom tempo. Só deve voltar no ano que vem, né? Ele, né? Eu acho que pode ficar 6 meses parado. Mas sim, contratou bem, tá? Assisti o jogo contra o América, o Hever jogou muito bem, teve o Rafael, o goleiro, jogou bem. Tem boas peças, tá? Para um elenco de Série A. Na hora que dá um certo entrosamento, é um time que vai ser difícil de se bater, principalmente jogando dentro de casa, que é o Mineirão, onde o time do Atlético já sabe os atalhos, como que funciona mesmo ali dentro. Tá? Então, creio que ele vai estar brigando ali na zona, no mínimo 8º para cima ali, ele vai sempre estar no campeonato. Acho que para baixo ele nunca vai estar, não. A vantagem do Galo é que ele. Vantagem, não foi bom, mas ele caiu já da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Então o foco é total no brasileiro, enquanto os outros times, o Flamengo, assim, que seria o grande favorito, perdeu o treinador, ok, mas vai ter outras competições. O Palmeiras tem outras competições que são. O São Paulo também tem Libertadores, que acaba desfalcando o time. E são pontos importantes. Se o Galo conseguir, eu acho o Galo, por exemplo, com o Santos, o São Paulo conseguiu manter uma regularidade com um elenco menos farto que o Galo. Para mim, o Galo também chega aí forte como favorito. O que também pesa também é o fator torcida. Eu acho que esses times de massa vão ter que saber se lidar. Né? Nós não sabemos se vai ter, se vai voltar a torcida no metade do campeonato, se não vai voltar a torcida, nós não sabemos, né? Então você tem que olhar assim mais por essa parte.
pela parte de técnica e de time, até pelo tempo que o São Paulo teve aí para trabalhar, pelo menos taticamente, os caras agora vão ganhar ritmo. Eu acho que o Galo assim entra pelo menos entre os 5 favoritos. Para mim, uma vaga da Libertadores ele arranca aí. Aí entre os favoritos com Flamengo, Aí é mais Palmeiras, São complicado com o Paulo, Grêmio. Inter e Grêmio, que são muito fortes. Mesmo o Grêmio, o Inter tendo essa oscilação, é um time com um elenco forte. Só que são todos esses times têm Libertadores pela frente e o Galo tá tranquilo ali. Eu acho também que o G4 aí é o mínimo para o Galo. Fora disso daí seria uma decepção até pelo time que montou. Título acontece ou não, né? Mas o G4 aí, pelo investimento, o Galo, para mim, é favorito. E agora, para a gente chegar ao final, a gente vai lá na última rodada do Mineiro para a gente ver vamos ver seus palpites aí. Agora é correct score, não tem nada de linha nem nada aí. Eu vou até começar para falar, até para te ajudar. Não faço a mínima ideia. Tombense e o seu Berlândia, 2-0 Tombense. Tá otimista, hein? Eu acho que esse jogo aí deve ficar 2-1 para Tombense também. O time da Tombense é qualificado. Caldense e Cruzeiro, vai ser com drama. Vai ser com drama. 2-1 pro Cruzeiro. Um gol da Caldense vai ser no finalzinho, quando o Cruzeiro foi para cima, assim. Eu acho que vai ser isso daí. É isso, hein? Colocou até quem vai fazer o gol por último. Eu também acho que um placar de 2-1 aí é bem palpável. Eu também acho Pro que vai Cruzeiro. ser aqui. Boa e Tupinambás. Aqui vai ser, eu acho que vai ser uma goleada, hein? Vai ser um 5-0 pro Boa. Eu acho que não vai ser isso tudo, não. O time do Boa, não sabe fazer gols ainda. Trouxe bons jogadores, tá? Bons atacantes que eram artilheiros tanto do Afogados quanto o Marcos Paulo, que fez o último gol agora contra a Patrocinense. Então, acho que um 3-0 aí já tá de bom tamanho. O Boa, até voltando aqui, ele tem uma defesa forte, né? E Sim. empata demais, né? São 5 empates em 10 jogos. Empatou metade dos jogos. Até quando o Cruzeiro na Copa do Brasil empatou e perdeu nos pênaltis, né? Para você ter uma ideia do como que o Boa ele trocou 13 jogadores. Nenhum dos jogadores era da defesa. Ou seja, manteve o time titular da defesa e trocou onde que era o problema, que era um ataque que não fazia gol. Tá? Então, a defesa era boa. Os laterais, a zaga e o Renan, goleiro, montavam ali um sistema defensivo bem interessante. Tá? Aí trocou a parte da frente. Tem alguns anos já o Boa acho que já tem um sistema defensivo formado faz algum tempo. Acho que na Série C também era assim. Era um time de poucos gols e sofrer bem. Outro 5-0 aqui é no meu Galo contra a Patrocinense. Também acho que dessa vez o São Paulo joga o time para frente e vai ser goleado também contra a Patrocinense. Eu também acho que ele vai dar uma brigada com o elenco, que no segundo tempo não jogou contra o América, e eu acho que aí deve ser uns 3-4-0 também. O RT e América, lá no Zama Maciel, 3-0 América. Você tá acertando o palpite aí, 3-0 também. Acho que vai ser tranquilo. O América é um time. Esse aqui é um handicap que eu gostaria de pegar até esticado. Vila Nova e Coimbra, esse vai ser uma decisão. Jogo bem interessante. Jogo difícil. Cara, eu acho que o Vila Nova vence, mas não leva. Eu acho um 2-1 aí, 1-0. 2-1. Eu também ia colocar 2-1. Porque eu acho que é um jogo bem difícil. O Coimbra vai segurar. O Vila não é um time assim, ainda bem entrosado para fazer. Cara, mas muito bom esse bate-papo aí. Foi 40 minutos que passou voando. Passou rápido. É muito legal conversar. Convidar você quando tiver a Série B, C, para a gente bater um pouco de papo. É legal saber que você acompanha também o Campeonato Candango, o Campeonato Goiano, que é difícil de conversar com pessoas. E até o intuito do canal não é só passar dica, não é isso, porque tem bastante gente. Inclusive você, eu vou deixar ali depois no link o link do seu grupo ali para o pessoal acompanhar no Telegram. Não é só intuito de trocar ideia, dar aquela arejada na cabeça, porque quando você é apostador, você não conversa muito. E até com outras pessoas que eu tenho conversado, apostadores que têm bem mais tempo do que eu, eles falam, pô, você tem que conversar, você tem que colocar as ideias, vale mais do que você ficar ali escrevendo, que nem louco. Então, cara, muito obrigado aí.
deixa aí seu salve, fala um pouco também sobre o seu canal, sobre como que é a dinâmica dele, vai ser o espaço aí para finalizar. Beleza. Primeiramente, agradecer você aí pelo convite. Estou sempre aberto aí quando precisar, conversar sobre o futebol é uma coisa sempre muito prazerosa. Tanto o futebol mineiro, que é onde eu moro, né? Tenho mais conhecimento ainda do que o futebol goiano e o candango, tá? Mas fique à vontade, quando você quiser chamar, tô aí. E meu canal lá, o Trem das Apostas, ficou muito tempo parado agora com essa pandemia. Eu não me aventurei em outros campeonatos. Falei, galera, vou esperar, não vou postar nada. Então, aguenta aí. Na hora que voltar, a gente volta o trem normal aí, tá? Então, mas assim, lá falo muito, algumas análises sobre os times mesmo mineiro, os mineiros, sim, o campeonato mineiro que voltou agora e dou algumas entradas quando eu vejo que tem um valor interessante, eu coloco lá para a galera entrar, tanto a abertura quanto o mercado asiático, tá? E o Blogabet também, quando eu estou fazendo só entradas no mercado asiático, que é mais complicado um pouco do que o europeu, né? Então é isso, tá? Fica aí as portas abertas quando você precisar, tamo aí. Vamos precisar sim, cara, que esse é o intuito aqui, a gente trocar ideia, ter uma visão. Como eu falo, na hora do tipster, cada tipster tem sua visão na hora da linha de valor, mas é legal a gente conhecer, abrir, ter um pensamento. E que autocontrole, hein, cara? Durante essa pandemia eu postei em tênis de mesa russo, campeonato angolano antes de paralisar, Bielorrússia. Você tá de parabéns, cara. Eu Não, não, postei não. Mas tudo. eu apostei seguindo outros. Por exemplo, quando tinha a GT League lá, eu seguia um canal para poder fazer entrada, entendeu? Lucrando bastante com isso aí. Mas acabou, vamos voltar o foco novamente aí para o futebol. Sim, futebol deu muita saudade. Então, Rafael, obrigado aí para você, um bom dia aí, bom trabalho aí para você, beleza? Um Igualmente, muito abraço. obrigado, Fernando. Um abraço a todos.